Olá, sejam todos muito bem-vindos. Mais uma vez estamos aqui na nossa aula número 4. Hoje nós temos um conteúdo bastante interessante que é identificar se uma planta é orquídea ou não. Como é que nós podemos fazer isso? Quais são os passos ou quais são as características que nós podemos usar para identificar uma planta, para responder às perguntas que nos fazem? Isso é uma orquídea? Através da aula de hoje, nós vamos, pelo menos, ter um bom conhecimento sobre como identificar uma planta, se ela é uma orquídea ou não. Vamos ver algumas imagens de morfologia, ou seja, o que é que uma planta de orquídea tem. Acompanhem as imagens. Bom, agora que nós vimos as imagens, onde mostra o que as orquídeas têm, quais são as suas características, vamos iniciar então a nossa aula de hoje com a nossa frase da aula 4. A frase da aula 4 diz o seguinte: eu posso ler, ouvir e falar o mesmo texto várias vezes e sempre eu vou encontrar algo novo. Então isso quer dizer o quê? Que você pode assistir um vídeo várias vezes, um filme várias vezes, e vai ter determinados detalhes que você vai lembrar. Eu não percebi isso da primeira vez. É por isso que nós vamos estar assim abordando, tanto aqui nas aulas como nos vídeos do canal, assuntos relacionados. Porque talvez um dia algo novo vai surgir para você desse conteúdo. E o nosso tema, então, é como identificar uma orquídea. Como eu consigo fazer isso? O professor tem um outro cartaz aqui, onde nós vamos iniciar o nosso trabalho com as flores. Todas as orquídeas possuem flores. Elas fazem parte da família das angiospermas. O que quer dizer angiospermas? Que ela produz flores, frutos e sementes. Então nós sabemos que as orquídeas elas podem produzir mudas através de cortes ou através de sementes. Caso, semeaduras em laboratório, porque na natureza ela é de difícil, as sementes são difíceis para nascer, elas precisam de um fungo para que ocorra a germinação. Por isso que elas produzem milhões de sementes cada cápsula. Então a natureza é muito sábia. Então uma flor de orquídea já é o primeiro passo para você poder identificar se uma planta é orquídea ou não. Mas para isso ela tem que estar com uma flor. Se alguém chegar para você e mostrar uma planta florida e quiser saber, isso aqui é uma orquídea? Você vai analisar esses fatores aqui. Toda flor de orquídea tem 6 pétalas. 6 pétalas, divididas da seguinte maneira. Nós vamos ter 3 sépalas, 3, sempre formando um triângulo, 3 sépalas. Essas sépalas sempre são mais finas do que as outras pétalas. Depois nós vamos ter 2 pétalas, que são grandes, sempre são de destaque, e nós vamos ter o labelo. O labelo sempre é o que mais se destaca na flor da orquídea. Então, primeiro vem as 3 sépalas, depois vem as 2 pétalas e depois vem o labelo. O labelo, ele sempre é o diferencial, aquilo que é mais colorido, aquilo que chama mais a atenção, que se destaca na flor. E no labelo nós vamos ter essa parte aqui, que eu vou mostrar depois em uma flor natural. Aqui, isso aqui se chama coluna.
A coluna é onde tem o órgão reprodutor, onde vai ter as políneas, né, e o órgão feminino para que ocorra a fecundação. Então, nós lá no canal fizemos a fecundação de um catacetum e as cápsulas já estão formadas. Então, dá para nós observarmos isso também. Então, vamos só revisar aqui. Uma flor de orquídea tem que ter 6 pétalas, 3 sépalas, sempre em triângulo, ou né, pétalas são sépalas menores, mais finas, 2 pétalas, sempre também grandes, o labelo, bastante avantajado, destaque, colorido, e a coluna. A coluna às vezes fica encoberta pelo labelo. Então, isso é uma flor de orquídea. Se alguém mostrar para você uma flor e você não identificar essas características, não é uma orquídea. Então já é o primeiro passo para você identificar se uma planta é orquídea ou não através da flor. Agora, professor, mas tem flor de orquídea que não é assim, que é pequenininha, como as pleurotales, as anciateras. Como que eu faço para identificar? Aí realmente é complicado. Mas se você dividir essa flor em pequenos fragmentos, você vai encontrar essas 3 sépalas, as 2 pétalas e o labelo. Nós vamos ver agora um vídeo mostrando várias flores de orquídeas de diferentes gêneros e de diferentes espécies. Você vai observando aí e você vai identificar. Olha, eu estou vendo o labelo. Eu estou vendo as sépalas. Eu estou vendo as pétalas. Vai identificando. E aí nós voltamos com algumas flores naturais para nós podermos fazer essa identificação e aí passar para a classificação da planta de modo geral. Vejam aí. Muito bem, estamos de volta e agora com algumas plantas para nós podermos identificar as flores. Então aqui eu tenho uma BLC Golden Tang, então eu vou ter aqui em cima, 1, 2, 3, as 3 sépalas. Aqui as 2 pétalas e aqui o labelo. Dentro do labelo, olha lá, vai estar a coluna, olha lá, bem pequenininha, mas é a coluna. Então, as flores de Cattleya e híbridos é bem fácil de identificar. Agora aqui um catacetum. Então, nós temos aqui, se você observar, aqui em cima vão ser 2 sépalas e aqui eu vou ter uma sépala também. E as 2 pétalas vão estar aqui grudadas e o labelo aqui de destaque, né? O labelo aqui é a parte mais destacada, esse colorido. E a coluna bem aqui em cima para poder identificar. Então, as flores, mais uma agora. Aqui eu tenho a flor de um oncidium, passou no vídeo, né? Vários oncídios. Então, eu vou ter aqui, ó, as duas
as duas pétalas, aqui em cima a sépala, as duas sépalas laterais aqui vão estar aqui embaixo e o labelo de destaque mais uma vez. Então as flores é assim que nós identificamos. Agora a planta, o que uma planta de orquídea tem? Então uma planta de orquídea ela tem folha, ela tem pseudobulbo, ela tem o rizoma, de onde saem as raízes. Então, toda planta de orquídea vai ter isso. Folha, pseudobulbo, rizoma e raízes. Olhem a imagem aí. Essa imagem mostra que a planta tem o rizoma, de onde saem as raízes, o pseudobulbo, que é aquela parte mais gordinha, então, do catasetum. O pseudobulbo é isso aqui. Isso são as folhas. O rizoma, quase imperceptível, mas de onde saem as raízes? Do rizoma. E vai ter a parte floral. Então, todas as orquídeas têm que ter isso. Ah, professor, tem planta de orquídea que não tem rizoma. Tem. Rizoma, todas têm. O que pode não ter é pseudobulbo. Por exemplo, vou mostrar uma para vocês. Aqui nós temos uma planta que não tem pseudobulbo. Todas as plantas com crescimento monopodial, como as vandas e as phalaenopsis, elas não têm pseudobulbo. Elas vão ter o rizoma e as folhas. Então aqui do rizoma saem as raízes, do rizoma saem as raízes, mas ela não tem pseudobulbo. Mas você consegue identificar muito bem as flores. Vocês viram no vídeo as flores das vandáceas, como ela é bem fácil de identificar. Tá? Então essa planta aqui é uma das exceções que não tem pseudobulbo. Ah, nós vamos ter plantas que não têm as folhas grossas? Sim, também. Mas naquelas você vai identificar rizoma, você vai identificar pseudobulbo, você vai identificar raízes com velame, essas raízes grossas. Muito bem. Bom, depois que nós vimos então como identificar uma planta de orquídea, é claro, agora nós já temos um conhecimento bem maior sobre uma planta de orquídea, e sabemos um pouco como poder identificar. Então nós já podemos ajudar as pessoas a identificar uma orquídea. Se alguém te fizer a seguinte pergunta, isso aqui é uma orquídea? Você já tem informações para poder observar. Por isso que o professor, em algumas vezes, fala, manda foto da planta, porque aí nós podemos já, no visual, poder identificar algumas coisas. Então vamos só fazer uma retomada. Nós podemos identificar uma orquídea através da flor e através da planta. A flor tem que ter esses itens aqui do cartaz. E a planta também da imagem que apareceu. E só a título de curiosidade, a família das orquídeas, ela é subdividida em 5 famílias, 5 subfamílias. E cada subfamília compõe um determinado número de gêneros e um determinado número de espécies. Então, a família das orquídeas ela é composta por gênero e espécie. Então, vamos aproveitar aqui o catasetum. Por exemplo, qual é o gênero dessa planta? Catasetum. Qual é a espécie? Fimbriatum. Então, primeiro vem o gênero e depois a espécie. Então, nós temos muitas plantas do gênero Catasetum. Muitas plantas. Agora, da espécie Fimbriatum, só uma. Fimbriatum. Só que aí o Fimbriatum tem as suas variações. Aí eu vou ter o Fimbriatum calo branco, o Fimbriatum vermelho, o Fimbriatum amarelo, o Fimbriatum verde e aí por aí vai. Mas todos eles são Fimbriatum. Então, a subfamília, dentro do reino vegetal, a família das orquidáceas, que é a Orchidaceae, ela tem mais, é a
maior família do reino vegetal. Ela tem em torno de registradas mais de 35 mil espécies. Por exemplo, o gênero Catasetum, ele tem 200, 300 espécies. Então, o gênero é um número menor. Espécies é um número bem maior. E em torno de mais de 70 mil híbridos. Híbridos é aquilo que nós fizemos, onde nós cruzamos, né? Nós pegamos a polínia do Catasetum vroni e colocamos na flor feminina do Catasetum fimbriatum. E lá formou um híbrido. Esse híbrido ele vai ser entre o Catasetum vroni e o Catasetum fimbriatum. Tudo bem? Eu espero ter ajudado vocês na identificação das espécies, né? Na identificação principalmente se uma planta é uma orquídea ou não. Eu espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. Não esqueçam de vocês, se tiverem alguma dúvida, deixar nos comentários e se inscrever no canal SOS Orquídeas e o Fantástico Mundo Natural. Fica um grande abraço do professor Aguinaldo e nos vemos na nossa próxima aula. Até lá!